Exilados da Capela, a passagem do milênio, capítulo 22. Nós vimos no nosso último encontro a passagem, aquilo que se sucederia ou que estava começando a se suceder após a vinda de Jesus na Terra. E nós terminamos o capítulo nos dizendo que os tempos são chegados, né? E aonde nós paramos, e eu creio que seja esse, viu, gente? Só para a gente não fazer confusão, ele fala que no nosso último encontro, nosso último estudo, todos aqueles, enfim, que possuírem em seus perispíritos a luminosidade reveladora da renovação, esses passarão à direita. Então, ali, nós tivemos, mais uma vez, aquilo que o Evangelho nos ensina, a separação do joio e do trigo, né? Daquilo que não daquilo que está bom ou ruim, mas daquilo que está apto e aquilo que não está apto, né? Então, o Evangelho nos fala, e aqui em Exilados da Capela também, que os tempos são chegados, né? É tempo de quê? Principalmente olhando para a terra, que a terra está se regenerando. Então, é tempo decisivo debaixo desses céus, né? Aqueles que não tiverem a vibração que a terra não estiver em conjunto com a terra, não mais poderá ficar por aqui. Assim como também aconteceu com os capelinos, né? Então, nós temos bem ciência disso. E aí, nós terminamos num parágrafo que fala assim, paramos, né? Que ninguém, pois, permaneça indiferente a esses misericordiosos avisos, para que possa, enquanto ainda é tempo, engrossar as fileiras daqueles que no próximo julgamento serão dignos da graça e da felicidade da redenção. Então, os avisos estão aí, mas muitos estão fazendo vista grossa, ou então insistem em não acreditar. Porém, eles lá na capela estão dizendo: olha, caminhe enquanto há tempo, caminhe enquanto nós estamos na oportunidade, aprimore-se, estude enquanto há tempo, porque daqui a pouco pode ser tarde demais, né? Então, ele fala: olha, engrosse as fileiras daquele que no próximo julgamento serão dignos de graça e de felicidade. E nós sabemos que esse julgamento é nós mesmos aqui vamos fazer. Deus não vai apontar o dedo, Jesus não vai apontar o dedo para nenhum de nós, mas nós mesmos vamos apontar os dedos para os nossos atos. Que nós possamos ter mais coisas positivas do que negativas próximas de nós, né? Para que nós possamos fazer jus lá na frente de continuar a nossa caminhada, de não estagnar. Porque, embora aqueles que não vão poder mais permanecer na terra, assim como os capelinos um dia não puderam permanecer em capela, vão para mundos primitivos, eles vão continuar a evolução lá, vão, mas vai ser muito dolorido, né? Porque vão ter que retornar no tempo com o conhecimento lá da frente. Mas, escasso em que será o ambiente, ele estará propício a muitas coisas que poderiam ser evitadas se, enquanto estivessem lá naquela transição, estivessem fazendo diferente. E é preocupante. É muito preocupante porque a gente vê hoje a quantidade de pessoas que se interessam pelos assuntos de Deus. São mínimos, né? São mínimos. Domingo eu fui à padaria com meu filho comprar um pão, e aí a gente na fila para poder pagar, alguns adolescentes à nossa frente. Gente, os meninos não tinham nem 20 anos. Todos comprando cigarro de palha, comprando cigarro sabor de não sei de quê, de não sei de quê. E eu pensei comigo, essa juventude, a mesma que vem para poder impulsionar, alguns estão vindo e se perdendo, ou então esses estão, de uma certa forma, já perdidos, né? E eu dei graças a Deus pelo meu filho não gostar de ficar em rua, de não querer ficar em farra,
de ficar ali, no mundo dele, estudando, ele sai, faz o estágio dele, volta, estuda, faz a faculdade dele, volta, graças a Deus por isso, né? Mas ainda é tempo. E Jesus está chamando e aguardando que todos nós caminhemos. O sol entrará agora no signo de Aquário. Este é um signo de luz e de espiritualidade e governará um mundo novo, onde, como já dissemos, mais altos atributos morais caracterizarão o homem planetário, onde não haverá mais lugar para as imperfeições que ainda hoje nos dominam, onde somente viverão aqueles que forem dignos do título de discípulos de Cristo em espírito e verdade. O novo ciclo, que se chamará o Reino do Evangelho, será iniciado pelos homens da sexta raça e terminados pelos da sétima. E em seu transcurso, a terra se transformará de mundo de expiação em mundo regenerado. Em grande maioria, julgamos os atuais moradores da terra Em grande maioria, julgamos os atuais moradores da Terra não serão dignos de habitar este mundo melhor, porque o nível médio da espiritualização planetária é ainda muito precário. Todavia, nem por isso seremos privados, qualquer que seja a nossa sorte, dos benefícios da compaixão do Senhor e de sua ajuda divina. E essa esperança nos levanta ainda em tempo para novas lutas, novas tentativas, nossos esforços redentores. Cristo, essa luz que não podemos ainda conquistar, representa para nossos espíritos retardados um ideal humano a atingir, um arquétipo de sublimada expressão espiritual e seu evangelho de beleza ímpar e de sabedoria incompatível, uma meta a alcançar algum dia. Nós sabemos, é certo, que nós estamos muito longe de Jesus, mas é preciso caminhar, porque a nossa caminhada, o nosso futuro, a gente faz ele é agora. Então, se nós nascemos simples e ignorantes e estamos já no estado hominal, é perfeitamente possível caminhar sempre, seguir sempre e cada vez mais estarmos mais próximos de Jesus, né? É fato que milhares de anos a gente ainda vai precisar percorrer entre reencarnações e reencarnações, mas é certo, enquanto mais nós avançarmos, enquanto mais caminharmos, nós estaremos mais perto da classe dos espíritos puros, e se a gente estagnar é pior, porque vai demorar um pouco mais. Então, nós queremos estar bem próximo de Jesus o quanto mais rápido, porque nós, né, precisamos ter essa sede de avançar, de crescer, de evoluir. O homem desviou-se de seus rumos, fugiu do aprisco acolhedor, entronizando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração. A ciência produziu frutos em largas messes, que, entretanto, têm sido amargos, não servindo para alimentar a alma, enobrecendo-a. Agora, chegará o momento em que o coração dirá ao cérebro: basta, e o homem, com base nas palavras do Messias, provará que somente o amor redime a eternidade. Por isso, no novo ciclo que vai se abrir, repetimos: um novo paraíso será perdido para muitos. Novos filhos de Deus, mais uma vez, acharão formosas as filhas da terra. Tomá-las-ão para si, e ouvirão novamente as palavras do Senhor, dizendo: frutificai e multiplicai e enchei a terra. E um pouco mais os sinais desse dia surgirão no mundo, não mais somente provocados pela natureza, como no passado, mas pelo próprio homem, com a aplicação do próprio engenho desvairado, para que assim a responsabilidade do Espírito seja completa. O Evangelho foi ensinado para aplicação em todo um período de tempo, e não para uma só época. Por isso, o que o mestre disse ontem é como se o dissesse hoje, porque com ligeiras modificações também se aplica aos dias que ele viveu, como os que nós estamos vivendo. Os cataclismos antigos eram necessários para o sofrimento coletivo, tanto quanto os modernos, visto que o homem pouco construiu e evoluiu em todo esse tempo. E o sofrimento continua sendo o elemento mais útil do seu progresso espiritual. Então, veja bem, né?
muitos estarão na terra novamente. E o que nós estamos aprendendo aqui hoje, e o que nós fazemos ao longo das nossas noites aqui, segunda, terça, quinta, nós levaremos conosco o aprendizado. Exilados da Capela está nos dizendo, olha, as palavras que Jesus disse há 2026 anos atrás, elas ainda têm efeito, porque muito pouco se evoluiu moralmente. Evoluiu, mas muito pouco daquilo que deveria. E quando avançarmos ainda mais, a palavra de Jesus ainda assim se fará presente em nós. Então, veja bem, não existe desperdício para nenhum de nós, né? Então, o Jesus de ontem é o mesmo sempre. E os ensinamentos da mesma forma. Em tempos idos de uma erupção espontânea de Júpiter, ou da ruptura de um de seus setores, nasceu um cometa, que pela sua aproximação da Terra causou profundos e impressionantes cataclismos. Terras novas surgiram, mares e oceanos modificaram sua posição, dilúvios, terremotos, maremotos, descargas elétricas de tremendo poder destruidor, envenenamento da atmosfera, meteoritos, tudo desabou sobre o nosso torturado planeta, aterrorizando seus bárbaros e ignorantes habitantes. Mas por força dessa aproximação cometária, a Terra passou a girar do Ocidente para o Oriente, ao contrário de como era antes, por terem seus polos se invertido. Este mesmo acontecimento provocou um deslocamento na órbita de Marte, que a partir daí começou a girar muito perto da órbita da Terra, de 15 em 15 anos. Segundo outras hipóteses, muito tempo atrás, antes da vinda do Mestre, Marte passou tão perto que provocou também inúmeros e temerosos cataclismas, e a sombra do Sol recuou 10 graus, como consequência da alteração do eixo da Terra em relação à eclíptica. A órbita, por sua vez, aumentou de 5 dias em torno do Sol, e o eixo de rotação deslocou-se 20 graus, trazendo como consequência inundações e regelamento de extensas regiões vizinhas dos polos. Por fim, a Terra estabilizou-se. Então, veja bem, quando nós estudamos, e quem já estudou aí também sabe, quando nós estudamos evolução em dois mundos, lá no início do capítulo tinha toda a questão do nosso universo, de como o nosso universo foi criado, daqueles que regiam esse universo, né? Então, nós estamos na Terra, mas nós sabemos perfeitamente que existem engenheiros siderais que tomam conta de tudo. Então, toda e qualquer coisa que aconteça, toda e qualquer modificação que for preciso acontecer na Terra, até mesmo uma mudança de eixo da Terra, olha que coisa grandiosa, né? Tudo está sendo assistido e arquitetado. Cada ponto. Nada é por acaso. Ah, isso aí aconteceu, foi a natureza. Sim, foi a natureza. Mas por trás da natureza tem aqueles que sustentam esses planetas, inclusive o nosso, e que regem e sustentam também todo um universo, né? E aí a gente, diante de tudo isso, a gente percebe a nossa pequenez, o quanto nós somos pequenos diante de tanta coisa que é tão grande e que hoje, com o conhecimento e discernimento que nós temos, nós não somos capazes de compreender determinadas coisas, né? Então, a gente aceita, a gente acredita, ainda que a gente não conheça, mas confiando no Deus que rege tudo e em Jesus que está no comando do nosso planeta. Mas todos esses cataclismas, segundo o que consta dos livros sagrados das religiões e anúncios de profetas de rebutada sabedoria, deverão repetir-se, e novos corpos celestes entrarão em cena, provocando novas desgraças. No sermão profético, o mestre avisou: E ouvireis de guerras e rumores de guerras.
Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. E o sol escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E João, no seu Apocalipse, referindo-se aos mesmos cataclismos, disse: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a luta tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de lugares. E no capítulo 21, eu vi um novo céu e, vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Então veja bem, gente, né? Quando ele fala, olha, ainda não é o fim. Nós não precisamos entender aqui, nossa, então a terra terá fim? Não, não é o fim da terra. É o fim das oportunidades dentro do discernimento e dentro daquilo que todos nós já desenvolvemos em nós. Então, para ficar mais claro, a terra vai regenerar, mas vai ter um marco, ou seja, olha, você tem até aqui para você regenerar. É até quando? Nós não sabemos. Então, quem tem a oportunidade, faça rápido, porque a gente não sabe que hora vai falar assim, opa, a sua chance terminou. Porque nós todos que estamos aqui, nós vamos embora. Nós sabemos disso. Só que cada um vai numa hora. Mas será que quando chegar a nossa hora, que será a hora que a nossa oportunidade vai acabar, e aí sim para nós será o fim? Será que nós aproveitamos ao máximo? Será que eu fiz o que eu deveria fazer ao máximo? Será que eu tenho a minha nota para da próxima vez que eu reencarnar, eu estar em um mundo não de expiação e prova, mas em um mundo regenerado? Porque o fim será inerente a nós. O mundo regenerado bate às portas. Então, aqueles que não estiver vibrando como tal não vão poder permanecer, e aqueles que já tiverem ido, se não tiverem vibrando como tal, não poderão retornar, e aí sim será o fim para aqueles que deveriam ter feito e não fizeram. E aí, quando precisarem reencarnar, quando precisarem, né? Ah, não, agora é hora de reencarnar, de continuar um pouco mais firme a minha evolução, não é para a Terra mais que vão vir, mas para mundos primitivos. Desde os tempos remotos de Israel, muito antes que o Verbo divino viesse mostrar aos homens o caminho reto da salvação, as vozes veneráveis e impressionantes dos profetas já alertavam os homens sobre os cataclismos do futuro. De Joel, no capítulo 3, versículo 15 e 16, Deus fará então tremer o céu e a terra, o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. Em Malaquias, no capítulo 3, versículos 16 a 18, fala o seguinte: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que os temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que os farei minha propriedade. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então tornareis a ver a diferença entre o justo e o ímpio,
entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque eis aquele dia vem ardendo como um forno. Isaías, no capítulo 24, versículo 17 a 23, reafirma solenemente: já as janelas dos altos se abrem e os fundamentos da terra tremerão. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, e todo se moverá a terra, de todo se balanceará a terra como o bêbado, e será movida e removida como a choça da noite. E a lua se envergonhará, e o sol confundirá. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, diz, rematando essas profecias: os céus incendiados se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. A terra e todas as obras que nela há serão queimadas, ou seja, terá uma grande transformação no mundo em que nós estamos hoje. Talvez, gente, seja muito remoto essa noção, né? Nossa, mas como assim? Quando vai acontecer isso? Como será? Talvez nós não estejamos mais aqui. Mas lembra que o pessoal evangélico, católico, fala muito, as promessas irão se cumprir? Sim, as promessas irão se cumprir. As promessas de que um mundo de expiação e prova passará pelo mundo de regeneração. O desenvolvimento está sendo gradual, mas está sendo constante. Hoje, nós que somos um pouco mais antigos aí, podemos perceber a drástica mudança que houve desde que nós nascemos até agora. Tudo se modifica, tudo é uma constante, e numa constância que está rápido, não está lento. Antigamente tudo se arrastava, tudo demorava a passar, agora está sendo um piscar de olhos. Cada vez mais nos chamando, avance, avance, cresça, caminhe, porque Jesus está esperando, a terra está fazendo movimentos, e a maioria dos movimentos são movimentos de expurgo, e que quando nós formos expurgados, porque nós vamos ser um dia expurgados do nosso corpo físico, nós possamos estar no mundo espiritual aptos a dizer, olha, quando eu retornar, eu vou poder voltar para o mundo regenerado. Eu não vou precisar ir para o mundo primitivo. Eu dei o meu melhor, eu consegui a minha aprovação, né? Isso é o que todos nós queremos e estamos de fato aguardando, né? E aí, gente, vai vir falas, né, de as profecias. Mas nós vamos pular essas profecias e vamos lá para a mensagem que fala assim: ouçamos agora uma voz profética do espaço em mensagens mediúnicas. Como auxiliares dos senhores de mundos, existem legiões de espíritos eminentemente sábios e altamente poderosos que planejam o funcionamento dos sistemas siderais com milhões de anos de antecedência. É o que nós acabamos de dizer sobre evolução em dois mundos. O que ele nos fala. Existem espíritos coordenando todo o nosso universo. A página pulando, né? Com milhões de anos de antecedência. Outros que planejam as formas de coisas e seres, e outros ainda que fiscalizam esse funcionamento, fazendo com que as leis se cumpram inexoravelmente. Há um esmerado detalhamento tanto no trabalho da criação como no funcionamento dos sistemas e dos orbes, enquanto a ciência terrestre se ocupa unicamente de fatos referentes aos limitados horizontes de que lhes são marcados, a ciência dos espaços opera na base das galáxias, de sistemas e de orbes em conjunto, abrangendo vastos e incomensuráveis horizontes no tempo e no espaço. No que se respeita aos astros individualmente e aos sistemas, a supervisão destes trabalhos compete a espíritos da esfera crística,
que na hierarquia celestial se conhecem como senhores de mundo. Estes espíritos, quando descem aos mundos materiais, fazem-nos, após demorada e dolorosa preparação, por estradas vibratórias, rasgadas através de esferas cada vez mais pesadas, descendo de plano a plano, até surgirem crucificados como deuses nos ergástulos da matéria que forma o plano onde se detém na execução das tarefas salvadoras. Então, nós podemos enxergar o tempo todo que nós não somos os maiores. O homem tem essa mania, né? Nós somos os maiores e os únicos. Não. Nós somos um dos planetas habitados. E todo esse universo existente, não fomos nós que aqui estamos inseridos, que ajudamos na construção. Nós sabemos que existe um Deus, causa primária de todas as coisas, que é a energia que rege todo esse universo. Nós sabemos que Jesus é o Cristo planetário, que é o Cristo da Terra, porque existem outras autoridades que estão no comando dos outros planetas, com certeza, e nós sabemos, né? E mais uma vez a gente vê o quanto nós somos pequenos, porque aqueles que criaram e ajudaram na construção de tudo isso, eles estão há milênios de anos e anos à nossa frente, porque, olha, a construção, o erguimento de tudo foi milhares de anos antes daqui, todos nós estarmos, né? E aí a gente vê e consegue entender toda essa perfeição divina. Vamos avançar mais um pouco, gente? Um pouco mais para frente. Eu não vou ler tudo, porque nós temos o conhecimento total dessa fala mediúnica, né? Da criação do universo, de nós estamos aqui, não é só nós, gente, que habita o universo, né? Os universos, eles são regidos por engenheiros siderais, por arquitetos do universo. Então, nós vamos pular, porque nós já sabemos perfeitamente disso aqui. Mas vocês podem parar e dar uma lida depois, se assim desejarem. Mas como a gente sempre combina aqui, de aquilo que a gente puder avançar, a gente assim o fazer para não ficar maçante, repetitivo para nós. Embora muitos, nós temos pessoas que às vezes acompanham, nos acompanham depois, principalmente lá no YouTube, né? Mas o foco principal somos nós, né? Mas eles podem também parar e dar uma lida, né? Nesse capítulo. E ele fala: vamos ouvir agora a ciência do mundo atual. Segundo revelações conhecidas, vindo do plano espiritual em várias datas, os acontecimentos previstos para esse fim de ciclo evolutivo diariamente vão se aproximando, e seus primeiros sinais podemos verificar a simples observação do que se passa no mundo que nos rodeia, tanto no setor humano como no setor da natureza. E aí, falando de, olha, a ciência, olhando para a ciência atual, nós sabemos que tudo está modificado, tanto na questão do ser humano, tanto na questão da natureza. Tem hora que até a natureza, a gente acha que está doida, né? Mas todos os movimentos são feitos propositalmente, porque o mundo vai, a Terra está entrando em regeneração. Então, ela precisa estar num movimento de mais força, num movimento de transformação mais constante, mais firme, né? Porque antigamente se arrastava, ainda não tinha pressa, não era a hora. Agora não, é chegado os tempos. Então, tudo precisa ser de uma forma mais rápida. Segundo revelações novas, por vindas do mesmo plano, o começo crítico desses acontecimentos se dará em 1984. De 1984 para cá, já se passaram 42 anos. Então, se lá
teve o início, nós já estamos no meio como se diz, no meio da muvuca, né? No meio da transformação. Mas como são revelações que vêm através da mediunidade, muita gente, inclusive espírita, não lhes dão muita atenção. Mas sucede que agora a própria ciência materialista está trazendo seu contributo e confirmações, sobretudo na parte referente às atividades astronômicas e geofísicas. As últimas publicações prenunciam para 1983 terríveis acontecimentos revelados por cientistas da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, de Sydney, na Austrália, e dizem que está se encaminhando um alinhamento de planetas do nosso sistema em um dos lados do Sol, que isso provocará um aumento considerável de manchas solares e de labaredas de dimensões inusitadas, que impulsionarão o vento solar, correntes volumosas de radiação e de partículas atômicas que se projetarão sobre a Terra, colidindo com sua atmosfera, criando auroras, formando tempestades violentas que perturbarão o ritmo de rotação do planeta, modificando o ângulo de sua inclinação sobre a órbita, com as terríveis consequências que estes fenômenos provocarão. É evidente que a esta parte astronômica e geofísica se acrescentarão as ocorrências já previstas, de caráter espiritual, que não se torna necessário aqui repetir. No fim deste século, o clima em todo o mundo estará mais quente, o nível dos oceanos estará mais elevado e os ventos mudarão a direção. Nós temos dúvida disso hoje? Jamais. As geleiras, o planeta está mais quente, as geleiras estão derretendo. O mar, em muitos lugares, avançando, em outros lugares, recuando. O tempo está todo doido. Mesma hora que está aquele sol, está aquela chuva. Hoje em dia, a gente não sabe mais. Quando nascia um bebê antigamente, a gente falava assim: olha, se for nascer mais perto do mês de maio, vai fazer frio. Então, faça um enxoval de início com bastante roupa de frio. Hoje nós não temos isso mais. Hoje nós não sabemos quando que é época de chuva, quando que é época de calor, quando é frio, quando é nada, quando é seca, porque está tendo esse movimento. E esse movimento ele é proposital. Esse movimento ele vem para a mudança. É esta a conclusão a que chegaram os cientistas do Observatório Geofísico de Leningrado, na Rússia, depois de estudarem matematicamente as tendências das mudanças climáticas ocorridas até agora na Terra. Dizem eles que, com o aumento da temperatura da atmosfera terrestre, no fim do século, as calotas polares terão retrocedido, ou seja, diminuído consideravelmente e haverá modificações nas distribuições das chuvas. Estes prenúncios científicos destacam justamente os pontos mais marcantes das previsões espirituais que têm sido reveladas aos homens encarnados pelo plano espiritual através de médiuns de confiança que asseguram a necessária autenticidade das comunicações. E aí, nós ficamos lá, né, com as palavras finais. Quando ele vem agora dizer do princípio das dores, né, um pouco mais dos sinais, os grandes tormentos que estarão visíveis no céu e na terra, não havendo mais tempo para tardios arrependimentos. Então, que nós façamos o nosso melhor agora. Esse dia em que não será nos dado mais tempo, será, então, perguntado: quem estiver no telhado, falado, né? Não desça a casa, e quem estiver no campo, não volte atrás. Ou seja, aonde você está, acabou. E isso nós podemos entender como que? Quando Jesus nos chamar, vai nos dizer: acabou.
Se você está no trabalho, se você está na rua, se você está fazendo compra, se você está tomando nem que seja um banho, que você esteja dormindo, não importa onde você esteja. Quando chegar a sua hora, acabou. Pare, estagne onde quer que você esteja. A oportunidade terminou, o tempo cessou, vamos agora ver o que você fez de melhor. Por isso, cada um segundo as suas obras, né? Cada um aí no seu tempo. Então, vamos para a palavra final, gente? E enquanto nossos olhos conturbados percru- percrutam os céus, seguindo aflitos, a recha branca de luz que deixa na sua esteira, a linda capela, o orbe longínquo dos nossos sonhos reboa ainda aos nossos ouvidos, vindas das profundezas do tempo, as palavras comovedoras de João nos repetindo. Ele era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. E só então, penitentes e contritos, nós medimos na trágica e tremenda lição a enormidade dos nossos erros e a extensão imensa de nossa obstinada cegueira, porque fomos daqueles para os quais, naquele tempo, a luz resplandeceu e foi desprezada. Somos daqueles que repudiamos a salvação. Somos os proscritos que ainda não se redimiram e que vão ser novamente julgados, pesados e medidos no tribunal do divino poder. Por isso é que permanecemos ainda neste vale expiatório de sombras e de morte, a entoar lamentosamente a nênia melancólica do arrependimento. Jerusalém, Jerusalém. Que todos nós, no momento de deixarmos essa terra, porque tudo isso aqui que ele disse ao final somos nós mesmos. Assim como os capelinos olharam para trás um dia e sentiram saudade de capela e perceberam a burrada que fizeram, um dia seremos nós, olhando para a terra, sabendo que ela vai estar regenerada, dizer, nossa, pelo menos por enquanto ali eu não vou poder voltar. As oportunidades me foram dadas e eu fiquei cego diante delas. O que eu poderia ter feito, eu desperdicei a chance. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós. Deixamos os nossos agradecimentos a Edgar Armand, que foi aquele que, juntamente de uma espiritualidade amiga, né, tão solícito, tão aberto, escreveu mais um estudo para que pudesse vir complementar o aprendizado de todos nós. Nós encerramos Capela, né, nesse sentimento de estarmos também olhando a terra, assim como os capelinos olharam para a capela, mas que todos nós possamos avançar, progredir, que Jesus esteja conosco. Os tempos são chegados, são mesmo, eu acho que eles já até chegaram, né? Não é que são chegados, eles já chegaram, e que nós possamos fazer o nosso melhor sempre. Que nós possamos estar com Jesus, ainda que dilacerados. Que nós possamos ser verdadeiros espíritas, né? Aqueles que, ainda que caindo e levantando, a gente está fazendo aquele movimento de mudança. Nós queremos ser homens de bem, nós queremos fazer diferente, nós vamos nos submeter à reforma íntima, porque Jesus não está pedindo de nós perfeição, mas está pedindo da gente, olha, veja os seus atos. Quando errar, veja que você realmente errou, né? Aceite o seu erro e tente fazer diferente. É isso que Jesus espera de todos nós. Alguma dúvida, gente? Luciana Borges, boa noite. Aparecida, Mari Silva, boa noite. Cléo, boa noite. Tá bom, Cléo? Deus abençoe e guarde todos vocês. Aparecida, boa noite. Helena, boa noite. Ah, Aparecida dizendo: o que será de nós?
nós sabemos os ensinamentos que Jesus nos deixou, que os livros nos ensinam. Então, nós sabemos a teoria. E nós sabemos que na prática é muito difícil, né? É muito difícil de pegar essa conduta e, de fato, praticá-la. Mas nós precisamos ser como homens de bem. Porque se nós temos aceitação, reconhecemos os nossos erros e queremos mudança, nós já estamos no caminho certo. Mas é querer de verdade, né? É aqueles que estão ali naquele exercício que dói, porque nos moldar dói, né? Reconhecermos que estamos errados, reconhecer que apesar da nossa opinião, nós não estamos com a razão. Porque às vezes é assim, né? Eu, vocês, todos nós, às vezes nós temos uma opinião e acho que é certa e não é, está errada. Então, que nós tenhamos discernimento diante delas, que nós possamos fazer as nossas reflexões diante dela, que nós ainda não, nas atribulações, nós não percamos a nossa fé e nem tampouco percamos o caminho que nós precisamos de seguir, porque o nosso norte é Jesus. Se eu olho para o meu caminho, eu só estou enxergando escuridão. Não tem luz alguma na minha frente, eu estou no caminho errado, porque ainda na escuridão, Jesus brilha lá na frente. E Jesus brilhando também é a nossa mente com discernimento, sabendo o caminho certo a trilhar, ainda que isso nos doa, ainda que isso nos corte na carne, ainda que o caminho que nós estejamos atravessando, nós estamos caminhando descalço e está cheio de cascalho, está cheio de caco de vidro, e a gente ainda assim está caminhando, porque nós estamos enxergando Jesus lá na frente, né? Nós viemos na Terra para aprender, a Terra é a escola. Nós tanto que falamos de escola, né? Nós fazemos sempre um comparativo. Então, nós precisamos, diante da diversidade que nos chegam, saber as respostas aos quais nós vamos dar. E essas respostas, os estudos vêm nos mostrando. Resta agora a gente colocar em prática. Que todos nós estejamos sempre com Jesus. Vamos encerrar, gente? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por mais um ensinamento. Que todos nós estejamos com os nossos corações em Deus. E que os nossos, que já se foram, ou seja, já voltaram para casa antes de nós, continuem também trilhando o bom caminho, que nós queremos encontrá-los na estrada da vida. Quando nós passarmos para o lado de lá, nós desejamos estar caminhando ao lado deles. Hoje não é possível visualizá-los sempre do lado de lá. Mas quando nós passarmos, nós queremos chegar e dizer: que bom que você ainda caminha conosco. E assim nós vamos sim fazer luz não só na nossa vida, na nossa estrada, mas em toda a nossa caminhada, que onde cada um de nós passarmos, nós possamos ser ponto de luz e juntos possamos formar uma luz maior a fim de iluminar o caminho daqueles que ainda não têm discernimento suficiente. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe o Roberto, que incessantemente trabalha, que Deus abençoe os mentores de vocês e abençoe todos nós. Fiquem com Deus. Até amanhã no Evangelho, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, gente.